Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um programa Carreira Substantivo Feminino. Esse papo que a gente fala aqui sobre diversidade no mercado de trabalho, as dores e conquistas aí das mulheres no mercado de trabalho e que você pode acompanhar por vídeo, por áudio, como você quiser. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e em parceria com a Mega Brasil a gente tem esse projeto tão bacana que a cada quinzena a gente convida mulheres muito incríveis para compartilharem as suas carreiras, as suas inspirações e a gente sempre sai daqui muito inspirada por esses exemplos. Bom, antes de começar, eu vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouco grisalhos. Tô com uma camisa verde, de manga comprida, um brinco prateado comprido com elos, e atrás de mim eu tenho um fundo azul, que já é famoso aqui neste programa. Bom, hoje o nosso papo vai girar em torno só de coisa que a gente ama: diversidade, liderança feminina, reposicionamento de carreira, a incrível faceta de se reinventar na carreira, tudo aquilo que a gente ama. A nossa convidada, ela tem mais de 30 anos de carreira, foi uma das primeiras executivas a participar de reuniões de conselho de grandes empresas, é jornalista, é diretora de comunicação e marketing, é top voice LinkedIn, é ativista, é empreendedora, é mãe também, palestrante, mentora, professora, conselheira, autora e é criadora do movimento das hashtags aí. Líder com Neiva, onde estão as mulheres? Aqui estão as mulheres, e tem o nobre objetivo que a gente admira muito e faz parte também, que é o de ajudar a construir um mundo mais justo, mais igualitário, mais sustentável para essa e para as próximas gerações. Ela também é uma apaixonada por pessoas, por comunicação, por cultura, por transformação digital, inclusão, diversidade, inovação, enfim, com vocês, Neivia Justa. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui no nosso programa. Falou que já assistiu e já viu outros episódios, ou seja, a nossa audiência está cada vez mais qualificada. Bem-vinda, muito obrigada. E antes da gente começar nosso papo, eu queria que você fizesse a sua audiodescrição, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas as pessoas vão assistir o programa. É um prazer estar aqui, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Neívia Justa, sou uma mulher branca, 55 anos, cabelo vermelho bem curtinho. Estou usando uma camisa no tom de salmão, um colar de bolas azuis, turquesa e salmão também, um brinco meio rosado de bolinha. Atrás de mim tem uma parede branca e do lado esquerdo de quem está vendo, acredito, tem uma parede cinza com um quadro com uma flor de papelão de um artista que eu gosto muito, que é o Henrique Dias, que eu ganhei de presente de Dia das Mães. Acho que é isso, você já falou muito sobre mim, então vamos à conversa, né? Que eu tô doida Isso. para responder as perguntas. Maravilhosa. E vamos passar por todas essas facetas aí da sua carreira e da sua vida, né? Porque a vida não é só carreira, né? A carreira é uma parte aí que a gente tem da nossa vida. Bom, primeiro eu quero começar te conhecendo mais, apesar de ter feito essa apresentação aqui, eu queria que você contasse para gente como que você começou a sua trajetória na comunicação, quais foram as principais viradas na sua carreira, como que você conseguiu, né? Como você alcançou esses cargos de liderança, quando que você se interessou por diversidade? Então faz Tá essa bom, linha aí para a gente te conhecer melhor, por favor. tá bom, vamos lá. Eu sou cearense, comecei minha carreira como jornalista lá no Ceará. Na verdade, eu tive o privilégio de, por fazer parte de um mercado pequeno, né, eu estava na faculdade no final dos anos 1980, começo dos anos 1990.
Eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas da comunicação muito rapidamente, fazendo os estágios obrigatórios da faculdade e com a rede de relacionamentos que eu já tinha, né, por fazer parte de uma classe média alta lá em Fortaleza. Então, trabalhei com rádio, TV, jornal, pesquisa, fui cofundadora de uma revista que chamava UAU, trabalhei com agência de publicidade, tanto na área de criação como redatora, como na área de atendimento e planejamento. Trabalhei com pesquisa de política, então tive uma vasta experiência muito cedo e comecei profissionalmente de um jeito também muito inusitado, como apresentadora de TV de dois programas ao vivo, aos 22 anos, e com uma coluna no jornal O Povo que se chamava Saia Justa, que eu devia ter registrado. Era uma coluna de variedades e que durante o ano em que eu liderei a coluna, ela foi a coluna mais lida do Ceará. Então eu fui meio que uma menina prodígio da comunicação lá no começo dos anos 1990. E aí, a primeira virada de chave foi quando eu decidi largar tudo isso e vir para São Paulo. Em 93, eu vim para São Paulo, mudei para cá, sozinha, sem conhecer ninguém, né, sem família, sem nada aqui, porque eu queria fazer uma pós em marketing. Mas, na verdade, a pós em marketing era o argumento para sair do Ceará. Porque eu sabia que se eu ficasse no Ceará, primeiro eu olhava para a minha carreira e dizia, para onde que eu cresço agora? Né? Uhum. Não tinha mais muito para onde ir. Segundo, eu não queria casar. E as minhas amigas já estavam todas casadas, algumas com filhos, e eu dizia, gente, nada contra, mas eu não quero isso para minha vida agora. Não sei se vou querer um dia, mas agora eu não quero. E eu sabia que eu só conseguiria sair de casa se eu saísse do Ceará, porque meu pai e minha mãe nunca me deixariam ir morar sozinha se eu tivesse em Fortaleza. Então, esse foi o argumento. Além do que, quando eu fiz comunicação, meu pai ficou em negação. Meu pai é engenheiro mecânico e eu sempre fui muito boa em matemática, como fui muito boa em português. Na cabeça dele, eu ia ser engenheira. Quando eu decidi não fazer engenharia, ele passou os 4 anos da minha faculdade dizendo que eu fazia computação. Ele não aceitava que eu fazia comunicação. E eu ouvi Maravilhoso. durante 4 anos que eu estava desperdiçando a minha inteligência, que para ser jornalista não precisava de diploma, aquela coisa toda. Então, trazer o marketing para a mesa, o marketing estava começando no Brasil, lá nos anos 1990, foi fácil para ele dizer, ok, vai, eu banco você até você conseguir se sustentar. E aí eu mudei para cá. Eu sou muito otimista, eu sempre acho que tudo vai dar certo, então eu mudei sem nem ter feito a prova, mas convicta de que ia dar certo e deu. Então essa foi a primeira virada. A segunda virada foi quando eu tive o meu primeiro cargo. Eu cheguei em São Paulo, entrei na SPM, depois de 2 meses eu arrumei um estágio numa petroquímica, e eu estava terminando a pós já tinha sido efetivada quando eu fui convidada para um processo seletivo para uma posição de gerente de produto numa multinacional que estava entrando no Brasil, a Timex, que era de relógios. E essa, para mim, foi a segunda virada, porque eu entrei aos 25 anos numa posição de liderança para ser gerente de produto numa multinacional americana só porque eu falava inglês fluentemente. Eu não sabia o que fazia uma gerente de produto e eu tive o privilégio de ser meio que adotada pelo CEO, porque ele fez a minha entrevista final toda em inglês e ele disse: Eu vou te ensinar a ser gerente de produto, porque eu jamais vou conseguir uma gerente de produto de 25 anos que fale o inglês com a fluência que você fala. Então, o inglês foi fundamental. Eu digo que a SPM e o inglês foram fundamentais para eu entrar no mercado corporativo de São Paulo. E aí eu fui seguir adiante. A terceira virada de chave foi quando eu estava na Natura, muito feliz, já com 30 anos, liderando toda a publicidade da Natura, porque da Timex eu fui para a Natura, né? Uhum. E encontrei meu marido, atual marido, estamos prestes a fazer 24 anos de casado, 25 anos juntos, e a gente decidiu casar.
Eu já estava mais estável, já estava, né? Acho que tinha um relógio biológico falando alto ali. Aí casei aos 32 em 2001. Em 2002, eu fiquei grávida da Luísa, minha primeira filha. 2003 ela nasceu, eu saí de licença maternidade. E quando eu voltei da licença maternidade, em fevereiro de 2004, eu decidi sair da Natura. E fui taxada de maluca, né? Que eu nunca mais ia conseguir voltar para o mercado corporativo. Todo mundo me criticando. E eu falei, gente, essa é a minha decisão hoje. Eu vivo Uhum. no presente. Então, o que vai acontecer amanhã? Eu quero estar com a minha filha. Eu não trouxe uma criança ao mundo para morar no berçário da Natura, para ficar enfrentando a Anhanguera todo santo dia, chegar dormindo, sair dormindo. Então, nessa época, meu marido estava trabalhando no Rio, ele é do Rio, a gente não tinha ninguém aqui. Eu falei, não, essa equação não fecha para mim. E aí eu fui ser empreendedora. Eu já estava como sócia desde 2002 de uma marca de varejo de luxo, de acessórios, né? Não dá para ver que eu gosto de acessórios. E eu disse, bom, é o momento para eu entrar na sociedade e fazer a gestão do negócio, enquanto o meu sócio, que é espanhol, designer, cuida da toda a parte dos produtos. E nessa história eu fiquei 4 anos, tive a minha segunda filha, e porque também na minha cabeça era assim, já que eu fui mãe, eu não vou ser mãe de uma filha única. Não, não entrava na minha cabeça, eu tenho famílias muito grandes, meu pai tem 10 irmãos, minha mãe tem 11, então família para mim sempre foi sinônimo de multidão. E eu acho muito cruel a vida de um filho ou de uma filha única. Então, tive a minha segunda filha, e aí eu resolvi voltar para o mundo corporativo depois de 4 anos. E foi muito fácil voltar para o mundo corporativo. Eu acho que tem a questão do otimismo, né, que Uhum. ajuda. Fui encontrada no vagas.com pela Skin Cariol, uma coisa completamente improvável. E fiz uma entrevista com o RH, depois fiz uma entrevista com o diretor de marketing e fui contratada. Então, esse é um momento muito significativo na minha vida, porque eu tinha 39 anos, eu tinha duas filhas pequenas, uma de 2 e uma de 4 anos. Eu estava fora do mercado corporativo, executivo há 4 anos. Tudo isso seria motivo para ninguém me contratar. Todos os Sim. vieses possíveis. E em 5 minutos conversando com o Marcel Sacco, eu faço questão de citar nominalmente ele, porque assim, eu encontrei ali um líder que enxergou em mim o talento que ele precisava. Ele não enxergou nenhum viés. E me contratou na semana seguinte, e foi assim espetacular trabalhar com ele, líder dos sonhos. Eu falo que o meu sonho ainda é voltar a trabalhar com ele. Hoje ele está na BRF como vice-presidente de marketing e inovação e novos produtos. E aí eu fiquei, e essa foi a minha volta para o mercado corporativo. De lá eu fui para a GE e fui para a Goodyear. Na GE eu liderei toda a comunicação, na Skin eu liderei a comunicação corporativa, mas logo depois eu ganhei a área de eventos, ganhei a área de CRM, né? Então tive uma área grande. Fui para a GE para liderar toda a comunicação corporativa da GE no Brasil e foi uma história incrível. Assim, a gente virou referência para a GE no mundo e virou referência no B2B no Brasil, porque nós colocamos de pé um projeto de comunicação integrada, de fato, 360, interna, externa, digital, tudo que você pudesse imaginar. Foi a primeira empresa B2B a ter perfis nas redes sociais e a primeira empresa a fazer projetos de branded content com valor econômico. Nós inauguramos isso no Brasil, que já era uma coisa que a gente estava fazendo nos Estados Unidos, a gente trouxe para o Brasil. E aí eu fui para a Goodyear, depois de 3 anos na GE, e assumi a minha primeira posição como diretora América Latina. E isso foi outra virada de chave. Não porque eu assumi a posição de diretora, mas porque eu descobri que eu era a primeira mulher naquela diretoria em 99 anos. E E isso é um aquilo choque, né? foi muito estranho. Estou falando isso há 11 anos, né? E isso continua acontecendo. Primeiras mulheres em vários lugares, né, ainda hoje. E
eu tinha um misto de sentimentos. Eu me achava incrível, né? Ainda refém do ego. Ai, sou incrível, sou a primeira mulher. Mas durava 2 minutos isso, porque você olhava para o lado, com quem você vai dividir, com quem você vai pegar conselho, não tinha, né? Felizmente, eu tinha um CEO espetacular, outro que eu faço questão de mencionar, o Jaime Zucchi, que foi o meu grande mentor nessa cadeira, né? E aí veio um momento em 2000, isso foi 2014, em 2015 eu entendi finalmente qual era o meu propósito. Quando eu estava lá na Anshan, em Goiânia, fazendo uma palestra sobre os últimos 20 anos do marketing da comunicação, e eu falei de tendência, e eu trouxe a diversidade como uma tendência. E eu mostrava uma foto da nossa diretoria na Goodyear, que tinha eu, tinha o Jaime, que parece um bebê Johnson gigante, branco, careca, de olho azul. E tinha o Marvin, que era o nosso diretor de RH, que era um homem preto retinto e que também era o primeiro em 99 anos. E eu disse, vocês nunca vão ver uma diretoria tão diversa quanto essa hoje no Brasil. E eu contava que eu era a primeira em 99 anos. Quando eu terminei, o pessoal da Anshan voltou para mim e disse assim: você precisa voltar aqui semana que vem para participar do Fórum de Liderança Feminina para contar essa história. E aí eu tive duas reações. Primeiro, eu achei a expressão liderança feminina estranhíssima. Eu nunca tinha ouvido e eu achava, gente, mas liderança não tem gênero. Como assim liderança feminina, né? Por quê? Para mim é mulher líder, não é liderança feminina. E segundo, eu achava que eu não tinha uma história para contar. E então, não era, toda vida que eu falo isso, as pessoas dizem, ah, síndrome de impostora. Não, não era síndrome de impostora, era total inconsciência. É diferente, né? E aí eu voltei para casa e fui estudar. E aí eu entendi que eu, embora fosse uma mulher, parte de um grupo minorizado no poder, eu nunca tinha me dado conta disso. Por quê? Porque eu estava muito ocupada fazendo a minha carreira dar certo, fazendo a minha carreira de mãe dar certo, né? Conciliando todos os papéis. E não existia essa conversa. Não existia para quem questionar, não existia o que questionar. Para mim era assim, era parte do jogo que existia um teto para uma carreira de mulher. Ponto. Porque se olhava para o lado, não existia mulher CEO, não existia Uhum. mulher vice-presidente, logo, esse lugar não é para gente. Sim. E a partir desse momento foi que eu comecei toda essa outra parte da minha carreira que você citou, né? Palestrante, professora, mentora, né? E tudo que eu comecei a fazer para falar sobre esse assunto. E aí veio também a questão de usar o LinkedIn para provocar discussões do que parecia óbvio, mas que ninguém estava enxergando. Aí foi quando eu criei o Onde Estão as Mulheres, o Aqui Estão as Mulheres, e aí ganhei prêmio, virei top voice do LinkedIn. Depois, em 2020, eu criei o Líder com Neivia, que é um programa que eu tenho, vai fazer 5 anos agora, em junho, em que eu falo toda semana com dois líderes, se levam membros de conselho e empreendedores, em total igualdade de gênero. Tem que ter um homem e uma mulher conversando Uhum. comigo toda semana. Amanhã eu vou fazer o programa número 392. E a gente quer falar, entrar um pouquinho mais no detalhe nesses movimentos. Eu só preciso fazer um intervalinho aqui e a gente volta já já. Antecipar as inscrições ou cadastrar os cases? Na nona edição do Prêmio Jatobá PR, esta dúvida não existe. Aqui você escolhe. É possível antecipar as inscrições aproveitando os descontos e cadastrar os cases até 30 de setembro. Ou antecipar o cadastro e pagar pelas inscrições no final. Graças ao sistema de créditos, você pode optar por iniciar por qualquer um dos dois caminhos. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina.
Estamos de volta com esse papo delícia aqui com a Neiva. Neiva, agora eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão dos movimentos que você criou. Você tem quase 94 mil seguidores lá no LinkedIn, é Top Voice, como você falou. E nessa virada aí, né, de 2015, mais ou menos que você contou, que você criou essa hashtag aí, vamos falar que é um movimento, né, que é onde estão as mulheres. Você também inovou nessa plataforma, né, para falar sobre isso com as mulheres. Tem o programa, tem newsletter, teve live. Conta um pouco para a gente a importância desta plataforma e desse movimento que você criou para a sua carreira, para a sua vida e para as nossas. Vamos lá. O Onde Estão as Mulheres foi o primeiro. Eu criei em 2016 e foi absolutamente intuitivo, Priscila. Nada disso que eu estou falando foi planejado. Então, eu ficava inquieta e eu sou uma pessoa de ação. Eu dizia, tá, o que que eu posso fazer? O que que eu tenho? O que que eu posso fazer com isso? E o que que eu tinha? Um celular, a minha habilidade de comunicação e o LinkedIn. Ponto. O que que eu posso fazer? Ah, estou incomodada porque só tem homem em todos os lugares de poder. Comecei a tirar foto com o celular. Eu tirava foto de painel de evento, eu tirava foto de anúncio, eu tirava foto de matéria de jornal, eu tirava foto de TV, o que aparecesse na minha frente, uma curadoria super intuitiva também. E todo santo dia eu postava aquela foto no LinkedIn só com a hashtag Onde Estão as Mulheres. Ponto. E isso foi absolutamente revolucionário, porque eu não estava apontando o dedo para ninguém, eu não estava fazendo lacração nenhuma, discurso nenhum, mas o incômodo que aquilo gerou, primeiro, foi escancarar o que ninguém estava vendo. Segundo, os homens ficaram muito zangados, muito. Começaram a me agredir nas redes sociais, no LinkedIn, né? Porque eu só fazia no LinkedIn de uma maneira absolutamente inesperada e impensável, sim, a ponto de eu quase desistir. Falei, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Por que que eu estou sendo agredida desse jeito, né? E numa rede social corporativa, como esses caras acham que eles podem fazer isso e nada acontece com eles, né? Aí eu fui estudar comunicação não violenta, mais ou menos nessa época, o LinkedIn começou a também ter o botão de denúncia, de bloqueio e tal. E aí eu disse, tá, entendi, vou aprender a me proteger, né, a blindar ou a minimizar o impacto que isso tem pessoalmente em mim. E aí eu criei o outro movimento, que é o Aqui Estão as Mulheres, porque a minha lógica era, se somos maioria, estamos em todos os lugares, somos maioria nas faculdades, na graduação e na pós-graduação, por que que não somos visíveis? Se esse é o problema, vamos dar visibilidade às mulheres que estão protagonizando histórias de sucesso. E aí eu comecei a mesma coisa. Via uma mulher protagonizando uma história de sucesso, tirava uma foto, postava, aqui estão as mulheres, e quando eu podia, eu marcava a mulher. Fulana de tal nos representa. Era basicamente isso. E aí aconteceu uma outra coisa, também muito inesperada para mim, e até difícil de entender no começo, que foi, isso eu estou falando de 9 anos atrás. As mulheres que me conheciam ficavam eufóricas. Era quase como um selo, né? Um prêmio. Ai, tá. E aí repostavam e ficavam literalmente muito felizes. Todavia, as mulheres que não me conheciam desconfiavam de mim. Olha isso. Para a gente ver como sororidade, naquela época, era ficção científica. Ainda é em alguma medida, mas a gente avançou muito. E elas me escreviam, Priscila, no privado, perguntando o que que eu queria em troca. Não, E eu pera. demorei para entender essa pergunta. Quando eu entendi, eu falei, não quero nada em troca. Eu verdadeiramente acredito que o sucesso de uma mulher é o sucesso de todas nós. Que tem lugar para todo mundo e que quando uma mulher chega num lugar onde nunca antes havia tido uma mulher, ela abre espaço para todas as outras que podem vir depois. Ela
permite, ela possibilita que você almeje ocupar aquele lugar e que você acredite que você pode. E aí, de lá para cá, nesses 9 anos, o selo, de fato, aqui são as mulheres, virou um selo e ninguém desconfia mais de mim, felizmente. O Onde Estão as Mulheres, infelizmente, eu ainda tenho que continuar fazendo. Hoje mesmo, primeira coisa que eu fiz foi perguntar num post de uma confraria de protagonistas que está nascendo, onde estão as mulheres, porque o evento de lançamento da tal confraria no Rio de Janeiro só tem homem branco. Então, infelizmente, a gente continua tendo primeiras mulheres em posições inéditas, e a gente continua tendo eventos e confrarias e times e empresas onde só tem homem. Então, a luta, a jornada é contínua. Como eu costumo dizer, temos muito trabalho pela frente ainda. Nesses 9 anos, assim, claro que houve uma evolução, mas é isso, né? Ainda nos deparamos com isso. Hoje o entendimento talvez seja diferente, né? Quando você faz essa provocação, o entendimento e o hate já é menor, né? O hate é menor e o entendimento é maior. Sim, e eu acho que tem uma outra coisa que o meu pioneirismo em questionar, depois de quase uma década, algumas mulheres, não todas, se sentem seguras de também questionarem, de também provocarem, o que não acontecia lá em 2016. Quando eu lancei o Onde Estão as Mulheres, era para ser uma hashtag para todo mundo usar, mas ninguém tinha coragem de usar. Uhum. As mulheres me mandavam fotos no privado e pediam para eu postar. E eu dizia, mas por que que você não posta? Ah, porque eu tenho medo de ser retaliada, eu tenho medo de não ser promovida, eu tenho medo de ser demitida. Já que você começou, você posta. E hoje tem uma outra coisa que acontece, que eu adoro, que são os homens rebeldes. Quando eles estão numa reunião onde só tem homem, uma boa parte deles me manda a foto no privado e fala: posta para mim. Eu não posso postar, mas posta para mim. Então eu tenho conteudistas no Brasil inteiro. Tem gente que me manda imagem de Portugal, tem gente que me manda imagem da Espanha, porque eu faço só em português, mas né, quem está na Espanha entende. Então tem sido uma jornada muito, muito bacana de ver a evolução. Eu gostaria que ela fosse mais rápida, mas a gente sabe que transformação cultural, social leva um tempo para acontecer, né? E eu sou só uma formiguinha nesse movimento todo. Quando você me pergunta o que que isso impactou na minha carreira, como tudo na vida, Priscila, ah, isso me abriu algumas portas e me fechou outras tantas. Ninguém está acostumado a ver uma mulher que tem voz. Se você olhar, e eu provoco muito isso, se você olhar quem fala no LinkedIn sobre temas para além do trabalho, são homens. As mulheres não falam, as mulheres executivas. Quando elas falam, elas são profissionais independentes, elas são consultoras, elas são mentoras, ou elas são donas das suas próprias empresas. Uma executiva assalariada dificilmente se posiciona com muita firmeza em relação a temas controversos, porque isso pode comprometer a carreira dela. Talvez por uma irresponsabilidade, né, uma insanidade, fiz isso e paguei o preço, né? Mas não me arrependo. Eu sei as portas que eu abri e sei as que eu fechei. Uhum. Eu sei que tem empresas que dizem que adorariam ter uma Nívia, né, que carrega todo o discurso que a empresa supostamente tem, mas quando eu entro nessa empresa, a primeira coisa que eles querem é me calar. Já vivi isso algumas vezes. Não estou falando em teoria, estou falando na prática. Então, é uma coisa que te traz uma lucidez de sabe separar o joio do trigo, né? Eu continuo sendo uma otimista incorrigível, mas eu sou uma otimista realista. Eu sei como é na real, né? Então, eu estou sempre em busca de líderes que praticam o que pregam, que Uhum. são de verdade, que não estão fazendo o discurso só porque está na moda fazer o discurso, só porque é conveniente. Esses não me interessam. Essas empresas lideradas por essas pessoas também não me interessam. Como eu digo,
Eu só quero saber do que pode dar certo, porque eu não tenho tempo a perder, né? Eu já estou na segunda metade da vida, tem muita coisa para fazer, então não dá para perder tempo. Ai, e isso é muito inspirador, porque a gente vive isso muito na prática, né? Eu aqui, quem está assistindo, a gente hoje olha, você virou uma porta-voz dessa mensagem, né? Então, por isso que você recebe tantas mensagens, tantas fotos, e abriu um caminho ali que a gente olha e fala, ah, a gente pode chegar, né? Então, acho que Sim, essa é a maior importância dos projetos de diversidade levados a sério, das empresas que levam realmente a sério. É abrir e incluir essas pessoas e desenvolver essas pessoas, ou é só para falar que você tem? Então, esses uhum, realmente não nos interessam sim, aqueles que vão fazer realmente. E aí, quando você fala, né, sobre esses lugares em que a gente entra e vê esse tipo de situação, enfim, eu queria trazer um outro tema para essa conversa, que foi de um post que você fez também, que você falou que escolher os afetos é uma justa causa. é E que uma justa você causa e é revolucionário, né? e com isso, né, com essa sua atuação de conselheira, de conectora ali, né, desses propósitos. Fala um pouco para a gente consegue realmente encontrar afeto nas relações profissionais? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E eu fiz esse post, Priscila, recente, porque eu vi um texto super inspirador do Marcelo Cardoso e 2 dias antes eu tinha conversado com uma amiga que tem a minha idade, é cearense também, hoje mora fora do país, e eu fiquei muito doída com o que ela me disse, né, do que ela estava vivendo lá onde ela está morando. Porque ela me disse assim, eu tenho que ter cuidado porque eu não posso me vulnerabilizar e criar amigos no ambiente de trabalho. E eu falei, gente, não, não, não. Claro, né? Eu sei o que está por trás dessa fala, eu sei todas as dores, tudo que ela passou, mas ainda assim, eu sempre digo isso, vale o risco, confiar vale o risco. O meu saldo é sempre muito mais positivo do que negativo. Você quebra a cara de vez em quando? Quebra. Mas a confiança é a premissa de qualquer relação sustentável. Qualquer relação humana sustentável, pessoal, profissional, o que seja. Então, assim, se você não confia, você não consegue construir afetos. Não consegue. Eu carrego afetos da minha infância, né? Eu morei na Paraíba dos 5 aos 13 e ano passado eu fui passar o meu aniversário em João Pessoa e celebrei com as minhas amigas de infância, que eu não via há 40 anos. Da minha vida profissional, eu fiz agora em março, eu fiz um post agradecendo a todas as mulheres que passaram pela minha vida desde o meu primeiro estágio lá em Fortaleza. Mulheres que me lideraram, mulheres que eu liderei. Então, foi um post gigantesco. Eu fiz uma série de posts no ano passado agradecendo aos homens que foram meus líderes e meus mentores, individualmente, a cada um deles, os que eu citei aqui e outros que eu não citei aqui. Então, é possível e é necessário. Porque se você não construir esses afetos, você não vai se entregar por inteiro ao que você está fazendo, não vai ter sentido e não vai ser sentido. Maravilhoso. Acho que todo mundo aqui que chegou nessa parte está pensando ali nos afetos que carrega, né? Eu tenho muitos afetos que carrego, que eu falo que o trabalho foi só uma ponte para trazer essas pessoas e que vão ver para a vida. Algumas pessoas que o trabalho me trouxe, eu quero que sejam felizes bem longe. Mas muitas dessas pessoas e muitas mulheres eu carrego e quero levar para. É isso, né? Porque o trabalho é uma ponte, é uma parte da vida, né? Então, Sim, eu super concordo com isso. Mas é difícil também, né, para as mulheres desenvolverem essa coisa do afeto e não serem julgadas
né? Se vulnerabilizar Confundidas, confundidas, né? confundidas em vários aspectos ali que podem ser prejudiciais para elas. Porque se vulnerabilizar é isso, né? Você estar vulnerável é um risco. Sim, sim. Mas viver é um risco, Priscila. Total. Sim, empreender é um risco. Se jogar numa carreira nova é um risco. Ser mãe é um risco altíssimo. Eu tenho um A filho de gente só 15 não tem anos. consciência do risco. Total. Eu tenho um filho de 15 anos, gente, é o projeto mais arriscado que eu me meti. Mas assim, gente, dá certo, vai dar certo. Dá tudo Com essa certo. e com esses afetos você vai criando a sua rede, né? A sua rede que você pode ser vulnerável e pode trocar Pedir experiências, ajuda. pedir ajuda, ajudar, né? Tem muita Sim, coisa muito positiva aí. Eu vou para um sim. outro intervalinho aqui e a gente volta já já. Estamos de volta aqui no último bloco com nesse papo tão gostoso e tão inspirador aqui com a Neiva. Neiva, uma outra coisa que eu queria conversar agora com você, a gente falou aqui dos afetos, mas eu queria falar um pouco de maturidade. Qual você acha que deve ser ou pode ser o papel de uma mulher madura no mercado de trabalho, madura em idade mesmo? Você mesmo comentou que quando você teve aquela virada, você já estava numa idade que, teoricamente, o mercado já não ia te querer, e acho Sim. que muita gente vive isso, e algumas vezes eu já falei aqui que, por exemplo, eu tenho 46 anos, eu estou no auge da minha maturidade, de gestão, de gestão de riscos, de saber o que pode dar certo e o que não está, mais maturidade de entender as situações. Conta um pouco como que você está vendo isso também, no mercado, e você sendo uma mulher madura, conta um pouco para gente, dá esse otimismo aí para gente. Olha, Priscila, eu acho que o auge é o aqui e agora, sempre. Eu tô com 55, prestes a fazer 56 e eu acho que eu tô no meu auge. Então, você vai chegar lá e você vai ver. Tenho Agora, a gente certeza. não pode é, negar que o mercado é etarista. Ponto. O etarismo existe. Só que, de novo, o que que eu tenho vivido nesses últimos 6 meses que eu saí de uma grande empresa e estou olhando o mercado, tocando projetos, né, enquanto eu decido o que eu vou fazer a partir de agora, para além do que eu já faço, né? Mas o que eu tenho aprendido é que, assim, autoconhecimento é a chave de tudo, né? Você se conhecer, você saber cada vez mais aquilo que você faz bem e principalmente o que você quer fazer daqui para frente, né? Desde que eu voltei para Skin lá, quando eu tinha 39 anos, estou falando lá em 2008, que eu venho constantemente me perguntando, tá, de tudo que eu fiz até hoje, o que que eu gosto de fazer e o que eu não gosto, que eu não quero mais fazer. E eu venho fazendo isso de uma maneira ainda intuitiva, ainda sem muita metodologia, mas seguindo o meu instinto aqui, né? O que me faz feliz, o que me faz realizada. E ter consciência de quem você é e do que você quer te leva para um lugar que, assim, tem lugar que não é mais para você. Então, por exemplo, eu fiz carreira, a maior parte da minha carreira em multinacional. Multinacional não contrata uma mulher de 56 anos para um cargo executivo. Ponto.
Existem exceções? Existem, mas são exceções. Sim. Porque acha que já não vai ter plano de carreira, porque às vezes tem um teto de aposentadoria de 60 anos, então provavelmente o meu lugar não é mais uma multinacional. Agora, por outro lado, tem um oceano azul de grandes empresas brasileiras precisando de uma mulher com o conhecimento, a experiência e a influência que eu tenho em comunicação, em gestão de reputação, em gestão de crise, em diversidade e inclusão, né? Onde eu sou útil hoje? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. E correr atrás. Eu sou útil numa posição executiva? Sim, nesse perfil de empresa. Eu sou útil como conselheira consultiva? Sim. Em que tipo de conselho eu quero estar? Eu quero estar em conselhos que tenham uma causa por trás. Empresas que estão conectadas não só com o vender, 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 faturar, 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 faturar. Tem que ter um propósito por trás, Uhum. tem que ter um objetivo de deixar melhor o que encontrou, senão não faz sentido para mim. Então, eu acho que cada pessoa que está ouvindo a gente aqui tem que se fazer constantemente essa pergunta: o que que eu faço bem? O que que o mercado paga, né? É o tal do Ikigai, né? Sempre. O que eu faço bem, o que o mundo precisa, o que o mercado precisa e naquilo que eu posso ser paga, né? E o que é valor para mim, né? Paixão, profissão, amor, talento, tudo isso. E aí você vai andando, gente. O fato é, eu vou viver 100 anos, no mínimo. Minha avó está com 102. Se eu estou com 55, 56, ainda faltam 44. O que que eu vou fazer desses 44 para eu continuar me sentindo? E aí tem uma coisa, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, que é assim, como é que eu vou garantir a minha longevidade profissional, mantendo a minha identidade, a minha utilidade e a minha dignidade? Por quê? Porque envelhecer custa caro. Envelhecer com saúde e qualidade de vida custa caro. Não faz sentido a gente ser expulsa do mercado de trabalho com 50 anos. Porque aí você não vai conseguir garantir a sua longevidade com identidade, continuando a ser quem você é, com utilidade, entregando o seu melhor para o mundo e com dignidade, vivendo com dignidade. É isso. E tem um outro ponto que é a questão da saúde mental, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar. Você já comentou um pouco sobre autoconhecimento, que para mim está muito ligado com esse investimento na saúde mental. Então, esse é um ponto. E me fala um pouco de como você cuida da sua saúde mental e como foi o seu projeto Mãe. Você considera que foi um sucesso, assim como está sendo a sua carreira profissional? Sim. Eu cuido da minha saúde de uma maneira integral. Então, assim, eu sempre fiz muita atividade física, né? Desde pequena, fui atleta, fui campeã de tênis, campeã de natação. E quando eu decidi sair do esporte, eu sempre fiz funcional, aeróbico e tal. Então, eu tenho uma rotina de exercícios. Eu faço pelo menos 4 vezes por semana, duas vezes com personal, 2 vezes com o Pilates. Eu me alimento bastante bem, sempre fui muito cuidadosa com a minha alimentação, até porque eu sempre tive tendência para engordar, então sempre briguei com a balança, então mantenho uma alimentação muito saudável. Procuro dormir muito bem. Eu acordo muito cedo, naturalmente, então durmo muito cedo também, durmo pelo menos 8 horas por dia. Preciso dormir. Faço terapia, né? E tenho uma conexão, sou uma católica não praticante, mas eu tenho uma conexão com o universo, com o pôr do sol, com o barulho e o barulho do mar, o cheiro de maresia. Eu encontro a presença do divino contemplando esses momentos, né? Não é num templo. Então, isso me faz muito bem. E é assim que eu cuido de mim, porque eu tenho plena consciência que se eu não estiver bem, eu não posso ajudar ninguém. Meu projeto de mãe é o maior projeto da minha vida. Eu acabei de fazer parte de um livro que chama Minha Mãe é um Sucesso, que foi lançado em março, junto com outras 20 mulheres.
líderes, mães, e foi uma experiência incrível porque eu fui entrevistada e as minhas filhas foram entrevistadas também, e eu contava como tinha sido a minha carreira como líder e mãe, e as meninas contavam, a Luísa está com 21, a Júlia com 19, como tinha sido ser filha de uma mãe que trabalha, que é uma executiva, né, de multinacional. E o depoimento das meninas é absolutamente emocionante, né? Por mais que eu soubesse ouvir, é muito emocionante. E é uma construção, a mesma forma como semana que vem vou ser coautora de outro livro que vai ser lançado, que é Mulheres na Gestão de Reputação, e o meu artigo é Reputação é Construção, Maternidade também é construção, né? Tudo na vida é construção. E quando eu decidi ser mãe, Priscila, eu não tinha muita convicção, mas meu marido era louco para ser pai. E eu engravidei de primeira. E aí, quando a Luísa nasceu, eu decidi começar a terapia, porque eu tive a melhor mãe que a minha mãe podia ser, né? A melhor mãe possível. Mas eu tinha questões com a minha mãe que eu dizia, eu não quero repetir com as minhas filhas. E eu fui para terapia desde que a Luísa nasceu. E eu fiz uma escolha muito consciente que eu ia ter uma relação com a minha filha diferente da relação que a minha mãe teve comigo. Uma relação sem tabus, sem não ditos, muito próxima, não de amiguinha, né, mas de mãe e filha mais próxima, onde tudo pudesse ser conversado e onde o afeto estivesse sempre muito presente. Então, a relação que eu tenho com as meninas, ela é absolutamente encantadora, né? De muito respeito e um amor infinito entre a gente. Eu sei o orgulho que elas têm de mim, eu sei o orgulho que eu tenho delas, né? E é isso. Um dia minha mãe disse assim: Você deu muita sorte. Eu disse: Por quê? Porque as meninas são incríveis. Você não encontra meninas da idade das suas filhas tão ligadas na família, tão respeitosas, tão educadas. Eu disse, mãe, não tive sorte nenhuma, mãe. Eu investi muito na minha relação com elas. É um investimento cotidiano há 20, quase 22 anos que a Luísa faz aniversário agora em julho. Então, é isso. Para mim, é o meu projeto mais bem-sucedido, é a minha carreira de mãe. Que lindo! Que lindo para a gente acabar esse episódio tão inspirador, profissionalmente, pessoalmente. Acho que vai ser muito rico para quem estiver ouvindo e assistindo. Muito obrigada por participar. Foi realmente uma honra e um prazer poder te ver, te ouvir. Pessoal, sigam Neiva Justa. Sigam, apenas sigam e vamos fazer parte aí desse movimento. Acho que todo mundo tem aí a sua responsabilidade de querer fazer desse mundo um mundo mais bacana, principalmente para nós mulheres. Então, muito obrigada. Eu quero também agradecer você que esteve com a gente aqui, ouvindo, assistindo esse episódio tão especial, que teve roteiro da Juliana Ribeiro, teve a edição do Vitor Rocha, e eu convido você a seguir a Neivia, seguir a Pronto Comunicação, seguir a Mega Brasil, e sigam aí mulheres inspiradoras, comentem aqui quem são as suas mulheres inspiradoras, e vamos fazer disso um grande movimento aí, na busca desse mundo mais bacana para todo mundo. Então a gente se vê no próximo episódio, um beijo, até lá!